Bom, vamos seguir aqui da onde a gente parou na última aula do Sefer HaHinur. Já estamos na mitzvah 59. Aos pouquinhos, acho que esse é o resumo da vida. A gente, Baruch Hashem, vai aos pouquinhos, a gente vai terminando livros e livros e livros e vamos crescendo em conhecimento, vamos dominando certas áreas que antes a gente nunca tinha escutado. A verdade é que a mitzvah 59, ela está conectada com o conceito que a gente falou na última aula, que era o conceito dos Arba Shomrim, os 4 tipos de cuidadores da Torá. Quem eram os 4 cuidadores? A gente falou do Shomer Hinam, aquele que cuida de um objeto de graça, o Shomer Sahar, aquele que ele ganha algum tipo de recompensa para guardar os objetos do outro, o Soher é aquele que aluga. Em geral, aqui está mais relacionado com objetos ou até mesmo animais de uma outra pessoa, e o Shoel é aquele que pede coisas emprestadas. Então, por que é tão importante a gente conhecer esses conceitos aqui? Tem implicações práticas na nossa vida o tempo inteiro, a gente está alugando coisas, a gente está pegando coisas emprestadas, ou emprestando, ou até mesmo cuidando das coisas para as pessoas, de graça. Muitas vezes alguém pede, olha, segura aqui para mim, aqui um objeto, enquanto eu vou fazer alguma coisa, enquanto eu vou no banheiro. Nesse momento, a gente se transformou em um shomer. Eu sou agora um guardador e eu tenho certas responsabilidades. Então, a gente falou um pouquinho na aula passada do shomer hinam. Então, o shomer hinam, ele é aquele que cuida de graça. É interessante a pergunta, estão me perguntando aqui se em relação aos nossos pais também, e a resposta é sim. A gente, em relação a qualquer pessoa, nós somos shomrim. Uma pessoa, por exemplo, ela pode perdoar. Se a pessoa ela quer, olha, eu quero que você cuide para mim, mas se acontecer qualquer coisa, não se preocupa, você está isento da responsabilidade, isso a pessoa pode fazer. Mas, todas as vezes, então, eu vou dar um exemplo que é muito frequente, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Não estou falando para deixar de fazer hesed, deixar de fazer bondade, mas vira e mexe, quando a gente vai viajar, alguém pede, olha, você pode levar para mim esse pacote, você pode levar para mim alguma coisa lá para Israel, lá para a Europa, lá para os Estados Unidos, e a gente, Baruch Hashem, quer ajudar, a gente quer fazer as coisas, tem que saber que esse hesed, ele está vindo junto com uma responsabilidade. De novo, não estou falando para deixar de fazer, mas a gente tem que saber que isso vem junto com uma responsabilidade. E a pessoa que está mandando também tem que saber que quem está cuidando, ele tem certas isenções. Então, se a pessoa está levando como um shomer hinam, alguém que cuida de graça, a gente falou na aula passada que se tiver um furto, se tiver um roubo, se tiver qualquer força maior, essa pessoa está isenta, essa pessoa só teria que pagar numa situação que ela fez uma pshia, ela foi negligente com o cuidado. Eu peço para alguém levar um pacote de dinheiro para Israel e a pessoa apoia lá na mesa do aeroporto e vai no banheiro rapidinho e deixa o pacote de dinheiro lá em cima e agora furtaram. Óbvio que furtaram, deixou de uma maneira descuidada, de uma maneira negligente. Então, esse é o único caso, a gente viu, que um shomer hinam, aquele que cuida de graça, ele teria que pagar. Então, como isso tem implicações na prática, é muito importante a gente, Bezrat Hashem, a gente saber um pouquinho dessas leis, para saber que elas se aplicam hoje em dia também, não são leis antigas, da idade lá de Moshe Rabbeinu, das épocas de 2.000, 3.000 anos atrás. Isso são coisas atuais. Então, vamos continuar ainda nesse conceito dos Arba Shomrim, os 4 tipos de cuidadores da Torá, e a segunda lei aqui, na mitzvah 59, é mitzvat Beis-Din, ladun bedin nose sahar ve soher. 2 que andam juntos, que a gente explicou também, aquele que é o shomer sahar, aquele que ganha um dinheiro para cuidar, e o soher, aquele que aluga. Por que eles andam juntos? Porque cada um deles tem uma vantagem e uma desvantagem. O shomer sahar, ele tem a desvantagem porque ele está trabalhando, ele tem que estar cuidando desse objeto
Mas, por outro lado, ele está recebendo uma recompensa para fazer isso. A responsabilidade dele é ainda maior. A pessoa que está ganhando dinheiro, a gente vai ver, ele está também obrigado a pagar num caso de furto, mas não estaria obrigado a pagar num caso de roubo, de assalto à mão armado. Então, num caso de perda ou furto, ele também teria que pagar. Ele está ganhando dinheiro para isso. Furto e perda também envolve uma certa negligência. Se você está ganhando para cuidar de um objeto, você não pode ser negligente com esse objeto. E também o sorrer, aquele que está alugando. Por um lado, você está pagando, mas você está tendo benefício do objeto ou do animal que você está alugando, então tua responsabilidade também é maior. Então, de novo, a pessoa, se ela for negligente, ou até mesmo se ela for furtada ou perder esse objeto, tanto o shomer sahar, o cuidador remunerado, quanto o sorrer, aquele que aluga, teriam que pagar. Ele está isento somente de um caso de ones, um caso de força maior. Então, vamos ver aqui alguns detalhes dessa mitzvah. Ladun bedin nose sahar ve'asorrer. Então, a gente tem uma mitzvah da Torá. Vamos lembrar, a gente está falando que a mitzvah se aplica aos juízes. Os juízes têm obrigação de qualquer situação quando pessoas vêm procurar o Beidin, vêm procurar o tribunal rabínico, e normalmente a gente já explicou isso nas aulas anteriores, que se não é feito um contrato, se as coisas não são combinadas direito, em geral vai terminar a conversa lá no Beidin. Por quê? Porque as pessoas, elas depois, um cobra, falou, não falou, e era assim, combinou, não combinou. É bom sempre fazer tudo por escrito, deixar registrado, para não ter nenhuma sombra de dúvida. Então, aqui, o Beidin tem que aplicar as leis quando chegam duas pessoas e elas vão ter argumentação. Shomer pikadon besachar shenotnim lo ala shmirah, alguém que está cuidando de alguma coisa, que está recebendo dinheiro para isso, e sorrer, aquele que alugou um animal ou algum utensílio. Ele alugou um animal, por exemplo, para montar no animal, ou ele alugou um animal, lassot bomelahá, para trabalhar com esse animal, não importa para que ele alugou. Um detalhe aqui muito importante também, isso aparece no Talmud, quando uma pessoa está alugando um animal, ele tem que deixar bem claro, tem que estar bem claro qual é a utilização desse animal. Se a pessoa ela pega o animal emprestado, alugado, para uma certa finalidade e usa o animal para uma outra finalidade, que, por exemplo, alguma coisa que pode levar à estafa do animal, então essa pessoa ela vai ser condenada a pagar, porque ela não fez o uso que tinha sido combinado com o dono. Você não pode usar um objeto emprestado, um objeto alugado, de forma que o dono não concorde com o uso desse objeto ou desse animal. Então, ou se sahar memeno metal, telim, isso vale para animais, isso vale para bens móveis também. Venafal machloket benasorrer veamaskir. E, obviamente, como a gente falou, aqui está tendo uma discordância, está tendo uma discussão entre aquele que alugou e o proprietário, ou ben bala picador veashomer oto besahar, ou entre o dono do objeto e aquele que está cuidando de maneira remunerada. Shemitzvah leinu ladun benehem, é mitzvah do Beidin escutar os dois lados e aplicar a lei devida nesse caso. Como está escrito na Parashá Mishpatim, ki iten ish el reu hamor oshor ose bekol behem alishmor. Quando uma pessoa der para o seu companheiro o seu burro, o seu touro ou a sua ovelha, para que ele cuide, ou qualquer outro animal, e, como a gente explicou também, qualquer tipo de objeto. Shoresh adinim yadua, quer dizer, a raiz desse tipo de conduta aqui, dessa mitzvah, a gente já explicou nas mitzvot anteriores. Vedineia, vamos ver algumas leis interessantes em relação a essa mitzvah. Kegon, Mashamru zichronan livraha, o que os nossos sábios explicaram, Shenishbaim alaonasim agdolim. As pessoas, esse tipo de shomer, que é remunerado, esse guardião remunerado, ou alguém que alugou, a gente falou que ele está isento de um caso de ones, um caso de força maior,
mas ele precisa jurar para se isentar, porque estamos falando aqui de uma situação que não tem testemunhas. Então, a pessoa alugou uma vaca. O exemplo clássico, ele alugou a vaca para trabalhar no campo e caiu um raio na vaca. Começou uma tempestade de repente e caiu um raio na vaca, ou a vaca sofreu um acidente, ou qualquer força maior, que era uma coisa inevitável. A pessoa, para se isentar, não é simplesmente ela chegar no Beidin e falar, olha, a vaca do fulano, ela foi eletrocutada com um raio que caiu. Ele tem que jurar que realmente foi isso que aconteceu para poder se isentar. O Meshalmin Begneiva Veaveida, mas se aconteceu um caso de furto ou um caso de perda, nos dois casos aqui do Shomer Sahar ou do Soher, tem que pagar, porque isso já era responsabilidade. Como a gente explicou, furto e perda envolve um pouco de negligência, e alguém que está ganhando para isso, alguém que está alugando um objeto, não pode ser negligente com o uso desse objeto ou desse animal. Lefi sheyesh ba ktsat pshia uktsat ones. Então, quer dizer, a perda e o furto é um pouco de força maior, mas tem um pouco de negligência aqui envolvido. O mipnei asachar shenotlim alzeh hayavim leshalem. Já que você está recebendo para esse trabalho, aqui você teria que pagar. Mashen ken beshomer hinam, o que não se aplica, como a gente falou na aula passada, para o cuidador gratuito, o shomer hinam, shepatura lakol, que ele está isento de todos os casos, chutz miapshia, com exceção da pessoa ter sido extremamente negligente e nem fazer o mínimo de cuidado que se esperava de alguém que está cuidando de graça. Tudo bem, ele fez uma mitzvah, ele está cuidando de graça, mas saibam que isso significa assumir uma certa responsabilidade. Então, a gente já naturalmente tem que ser responsável por todos os nossos atos. A gente vai ver também algumas mitzvot relacionadas, já vimos também, inclusive, algumas mitzvot relacionadas com danos que a gente pode causar para os outros, e tanto danos diretos e às vezes até danos indiretos, através do animal, através do fogo, a pessoa já tem que pagar, porque temos responsabilidades na vida e a gente deve tomar cuidado com todos os nossos atos. Vedinei schirut poalim veschirut behemot batim. E em relação também como funciona as leis de contratação de trabalhadores ou alugar animais e aluguel de casas, se são as mesmas leis, não são as mesmas leis. Vedina uman shekilkel, qual é a alahá de um profissional que ele quebrou um objeto? Vamos dar aqui um exemplo do nosso dia a dia. Um mecânico que ele está com o meu carro, eu levo o meu carro no mecânico e, enquanto o carro está estacionado lá na oficina dele, ele estraga o meu carro, ele quebra alguma coisa, ele sem querer bate, ou um outro carro acaba batendo no meu, enquanto estava lá na mão do mecânico. O Mare Dinar Lechen Vani Venimtzara. Um outro exemplo é uma pessoa, ele é um grande conhecedor de moedas. Eu mostro uma moeda para ele, ele fala, não, essa moeda é verdadeira, e depois eu descubro que ela é falsa. Quer dizer, isso eu tive um prejuízo, eu tive uma perda, porque o cara me falou, pode aceitar esse pagamento porque a moeda é boa, e na verdade a moeda não era. E aqui, né, no caso, por exemplo, do mecânico, os nossos sábios falam que o mecânico ele é um shomer sahar, ele está recebendo uma recompensa para consertar o meu carro, ele vai receber um pagamento. Então, todo momento que o meu carro está na mão dele, ele é um shomer sahar. Então, se ele perder, se ele estragar de alguma maneira com algum tipo de negligência, o mecânico ele teria que pagar. Se for furtado, por exemplo, o meu carro lá da oficina do mecânico, ele estaria obrigado a me pagar o valor do carro. Vedin soher bebailim shepatur, é alguém que aluga alguma coisa e o dono vem junto, quer dizer, o dono do objeto, ele é contratado junto ou ele vem fazer. Então, vamos dar um exemplo aqui, a pessoa ele alugou uma vaca e ele pede para o dono
da vaca vir junto. Olha, eu não sei trabalhar com a vaca, eu quero que ela faça o arado do meu campo. Você pode vir junto comigo aqui, junto com a sua vaca, para a gente trabalhar? E a pessoa, ela vai. Então, nesse caso, se acontecer um furto ou uma perda, o dono, ou a pessoa que pediu emprestado, que alugou, ele está isento. A gente vai explicar por que ele está isento, por que isso do dono está junto, isso deixa a pessoa que alugou isenta do pagamento. O que acontece quando a situação, ele começa numa situação de pshia, de negligência, mas termina com ones, termina com uma força maior. Vamos dar um exemplo. A pessoa, ele alugou o animal para fazer um certo trabalho, ou, por exemplo, tem um lugar pelas montanhas que é perigoso levar esse animal, o dono fala, eu não quero que você leve o meu animal por esse caminho. E a pessoa acabou levando por aquele caminho que o dono não queria, então isso se chama trilató bepshia, ele começou com uma negligência, mas no final das contas, quando estava lá em cima da montanha, acabou caindo um raio na vaca e matou a vaca. Então, terminou com ones. O que a gente vai, de acordo com o começo, que foi uma negligência e tem que pagar, ou a gente vai de acordo com o final, que foi, na verdade, uma força maior e estaria isento de pagar. Então, tudo isso são discussões de páginas e páginas do Talmud. É muito interessante ver os dois lados da história. Muitas vezes tem machloket, termina numa discussão e depois os nossos sábios, obviamente, na halachá, na lei, eles vão escolher um dos dois lados para a gente fazer a halachá na prática. Bedinei shomer shemassar leshomer, qual é a lei de um guardião que entregou para outro guardião? Por exemplo, eu aluguei uma vaca e o meu vizinho, ele quer alugar ela de mim, ou ele quer pedir emprestado de mim, e eu empresto para o meu vizinho sem autorização do dono da vaca, e acontece alguma coisa enquanto está lá com o outro, com a outra pessoa que pediu emprestado ou que pediu para alugar, o que acontece? O Veleusifa Sheni ou Gará Bashmirá, será que tem diferença se o outro melhorou o cuidado do animal ou piorou o cuidado do animal? Venyan kolhu mafkid, o Inyan kol mafkid, shaldat istou banav agdolim mafkid. Aqui tem um outro detalhe muito legal que aparece na Guemará. Quando você empresta ou quando você deixa alguém cuidando de algum objeto, você está confiando na pessoa, você não quer que ele terceirize para uma outra pessoa, nem que seja uma pessoa que vai cuidar ainda melhor. Por quê? A gente falou aqui que para se isentar, a pessoa tem que jurar. Olha, eu juro que aconteceu uma força maior. O dono pode falar, olha, eu deixei na tua mão, porque no teu juramento eu confio, mas eu não confio no juramento daquela pessoa. Então, esse shomer que passou para outro shomer, ele assumiu a responsabilidade. Se acontecer qualquer coisa, até uma força maior, ele teria que pagar. Mas tem aqui duas exceções que a Guemará traz, que é a esposa e os filhos grandes. Por quê? Porque, naturalmente, quando você deixa um objeto para alguém cuidar, você já tem que automaticamente levar em consideração que ele pode deixar com a esposa ou com os filhos grandes. Óbvio, se ele deixar o filhinho pequeno cuidando, ele é um negligente, mas filhos grandes e a esposa é considerado que quando você deixou esse objeto com um cuidador, com um guardador, você já teve a intenção que a esposa ou os filhos grandes também vão acabar cuidando desse objeto ou desse animal. O Mashamru Zichronon Libraha, She'eina Soher Ashai Leaskir. Então, como a gente falou, é proibido alguém que alugar, sublocar o que ele alugou. Isso, obviamente, até na lei tem isso. Você não pode alugar um apartamento e, sem autorização do dono, você sublocar, você alugar esse apartamento para uma outra pessoa. Vekatav Rambam, e o Rambam, Zichrono Livraha, ele fala, o Maimônides, Shelo Ambruzé Eila Bemetalkeli, Lefi She'en Retzono Sheye Pikdono Beyad Acher. Então, isso, fala o Rambam, só vale para objetos móveis, que
a pessoa ele não quer que esse objeto esteja na mão dos outros. Ele deu na tua mão e ele quer que você cuide. Mas, besorrer bait, veratzalias kiroleher, rachai, pela lahá, interessante, pela lei, pelo que eu saiba, se eu estiver errado, alguém me corrija, mas pela lei brasileira é proibido você sublocar um apartamento. Se você alugou um apartamento, você não poderia, a não ser com permissão explícita do dono, você não poderia sublocar isso para ninguém. De acordo com o Rambam, pela Lahá, a lei judaica fala que é permitido sublocar um apartamento, mesmo sem a autorização do dono, o bilvat sheyu achronim keminyan harishonim. Contanto que, obviamente, quem está sublocando, para quem você está sublocando, são pessoas que vão cuidar. Você não está sublocando para uma criança, para alguém com problema mental, que pode destruir, que pode botar fogo no apartamento, mas, de acordo com o Rambam, não teria aqui problema. Vechen bespiná beyesh holkim, também a mesma coisa, vale para um navio, de acordo com o Rambam, mas, Baruch Hashem, como em toda a Torá, yesh holkim, tem quem discute com o Rambam e fala que não pode sublocar nem casas e nem barcos. Veyeter prateia mevoarim beperek shishi, ushvi min kama. Então, todos os detalhes, para quem quiser se aprofundar, temos aqui um tratado inteiro chamado Baba Kama, que fala sobre danos, que fala sobre empréstimos, aluguéis, Shomer Hinam, Shomer Sahar. Quem quiser se aprofundar, são estudos muito interessantes e isso é voltado, obviamente, para a aplicação na prática das leis da Torá. O Shlishi Veshishi Mimetziah, também um outro tratado chamado Baba Metzia, o Beshmini Mishvuot, e também um tratado chamado Shvuot. Benoheged Bezharim Bekol Makom Bekol Zman, essa mitzvah se aplica para os homens em qualquer época, em qualquer lugar. De novo, já explicamos nas mitzvot passadas, estamos falando aqui, a mitzvah é a aplicação da lei, isso se aplica para os juízes, e já explicamos que as mulheres, de acordo com as leis da Torá, as mulheres não têm a mitzvah de julgamento, mas obviamente que as mulheres entram em todas as leis, tanto como alguém que está emprestando, como alguém que está pegando emprestado, ou alugando, ou pegando, ou alugando para alguém, ou alugando de alguém. Aqui, obviamente, que as mulheres também entram em todas as leis, mas a mitzvah é sobre julgamentos dessas situações. Veima varaleia velodan, agora um beidin, um tribunal que teve uma oportunidade de fazer um julgamento e não fez esse julgamento, imraui lekar bitelase, se tinha capacidade, se tinha força para fazer o julgamento e não fez, acabou de anular uma mitzvah positiva da Torá. Ve'afalpi shenitztavinu derech klal ladun bedin toen venitan rapta Torah tzivui beshomrim biprat. A gente tem, em geral, já uma mitzvah de cuidar de qualquer caso de discussões do Beidin, isso já é uma mitzvah um pouco mais klali, uma mitzvah que engloba um pouco mais, só que, em especial, também a gente tem aqui a mitzvah dos Arba Shomrim. Então, temos que conhecer bastante essas leis para não entrar aqui em nenhum tipo de furada. E a gente vai entrar agora na próxima mitzvah, num caso que a gente tem que tomar mais cuidado ainda. Por que essa mitzvah dos Arba Shomrim, a Torá precisou escrever de novo? Quer dizer, já tem a mitzvah geral, que o Beidin tem que cuidar de todos os casos que tem argumentações, um falando que é meu, outro falando que é meu. Por que tinha que falar especificamente também desse caso dos Arba Shomrim, dos guardadores, Lefi Shechem Inyanim Regilim Beishuvei Bnei Adam? São coisas muito frequentes, como a gente deu vários exemplos, no nosso dia a dia acontece o tempo inteiro esse tipo de situações que alguém ele é o guardador de algum objeto, de algum animal de outra pessoa. Vamos dar um exemplo que está na moda aqui, os passeadores de cachorro. Então, eles aqui são Shomer Sahar, eles são cuidadores remunerados dos cachorros. Se acontecer alguma coisa, um cachorro ele for furtado,
Então, esse cuidador ele está obrigado a pagar para a dona do animal, para o dono do animal, porque ele é um shomer sahar, é um cuidador remunerado. Vamos agora para a mitzvah 60. Então, a mitzvah 60 é a mitzvah do Beidin, Ladun Bedin Ashoel. Então, alguém que está pedindo um objeto emprestado. Ladun Bedin Ashoel. Então, o Beidin tem essa obrigação de aplicar as leis referentes a objetos emprestados, clomar, Adam Shesha'al Mihavero Shum Hefetz Obema, alguém que pediu emprestado do seu amigo um animal ou algum objeto. Acontece com todos nós o tempo inteiro. Pedir uma caneta emprestada para alguém, pedir qualquer objeto do dia a dia, você pode me emprestar um carro. Me aconteceu uma vez, vamos dar um exemplo na prática, obviamente sem citar nomes, alguém me pediu uma vez um carro emprestado que ele precisava pegar alguém no aeroporto e, de repente, eu recebo um telefonema da pessoa, olha, eu estou com o carro parado aqui na Marginal Pinheiros, o carro parou. Ué, que esquisito, o carro estava normal, até agora o carro estava 100%, acionei o seguro, guincharam o carro até o mecânico me liga e fala, a pessoa fundiu o motor do seu carro, eu vou ter que refazer o motor do seu carro. Na época, estamos falando já há uns 10, 15 anos, era R$2.000 o conserto do carro. Então, aqui é um caso de empréstimo, a pessoa me pediu emprestado, ele assumiu a responsabilidade, obviamente que eu estou sentado esperando o dinheiro até hoje, não vou cobrar a pessoa no tribunal, era uma pessoa próxima, mas pela lei judaica a pessoa teria que me pagar, porque ele pegou uma coisa emprestada, e a gente vai ver que até mesmo casos de força maior, então cuidado com pedir coisas emprestadas, tem que saber a responsabilidade que a gente está assumindo quando eu peço um objeto. Então, de novo, não estou falando para não pedir emprestado, não estou falando para não emprestar, é um grande hesed, mas saibam que existem leis por trás de tudo isso. A Sheilá e Belossa Harklar, o que quer dizer Sheilá? É você dar o objeto para alguém, ou um animal para alguém, absolutamente sem nenhum pagamento, em troca, obviamente, temporariamente, não é um presente que você está dando, mas você está emprestando por um certo tempo. Tem que saber um detalhe aqui também importante. Quando você empresta alguma coisa, então tem que saber que todo momento, por exemplo, eu defini que eu estou emprestando para alguém um carro por 30 dias. Nesses 30 dias é dele, não pode voltar atrás. Se você emprestou por um certo prazo, durante esse prazo o objeto é do outro. E a mesma coisa vale para um aluguel, a não ser, de novo, que tem um contrato que, olha, eu estou alugando por 1 ano, mas depois de 1 mês, se qualquer uma das duas partes quiser quebrar o contrato, isso tem que estar por escrito, porque se não está por escrito, todo o tempo que um objeto está alugado ou todo o tempo que um objeto está emprestado, ele pertence a outra pessoa e não se pode voltar atrás. Obviamente, todas as leis têm os seus detalhes, têm as suas exceções, mas a regra geral que durante todo o tempo de empréstimo e todo o tempo de aluguel, esse objeto ele é como se fosse adquirido pela outra pessoa. Viajei lá, então, isso é um empréstimo sem receber nenhum pagamento. Ela shenit chasedimo lasot lotovazu. Isso é uma bondade, isso é um chesed. E, de novo, façam chesed, tem que emprestar, tem que ajudar todo mundo que a gente puder ajudar. Só estou falando para a gente conhecer bem as leis para evitar dores de cabeça. E se acontecer de ter agora uma discussão, uma disputa, normalmente porque vai acontecer alguma coisa inesperada com o objeto ou com o animal, Shenadun Benehimadin. Então, a única maneira é ir no Beidin para resolver a situação, porque normalmente cada um vai ter os seus argumentos. Não, mas não foi minha culpa, não, mas foi sem querer, mas não sei o quê. Então, muitas vezes, por desconhecimento, precisa ir no Beidin para que os juízes, eles vão aplicar, eles conhecem bem as leis e eles vão poder aplicar a lei. Shenemar alzé, kmosh katuba parashá. Então, essa lei aqui está explícita na Torá, assim está escrito,
Veki ishal ish meimreu, quando uma pessoa ele pegar um objeto emprestado do seu companheiro. O Bedina Shoel Rieva Torá Afilo Aornassim. Aqui vai entrar o ponto principal, objetos emprestados, a pessoa que pegou emprestado está obrigado a pagar, mesmo que seja uma situação de força maior, uma situação completamente fora de controle. Lefi sheba achrayutoi, achar shesheila velo otzi aleia davar michelô. Então, a gente já explicou isso, mas vamos voltar nesse ponto. Quanto mais você tem benefícios de alguma coisa, então, proporcionalmente, você tem mais obrigações. Aqui, você está tendo benefício de um objeto e você não está pagando nada por ele. Então, você tem responsabilidade máxima, até mesmo coisas que estariam completamente fora de controle, até coisas que seriam inevitáveis, como a gente falou. Vamos voltar para o exemplo da vaca, que caiu um raio na vaca, não tem nada que eu possa fazer para não cair o raio na vaca, isso diretamente de Deus, mesmo assim a pessoa teria que pagar. Aqui estão me fazendo uma pergunta, como o exemplo do carro, se também vale quando você empresta um apartamento e a pessoa quebra alguma coisa, quebra uma cadeira, um chuveiro. Então, obviamente que sim, mesmo que é um parente próximo, não importa, a obrigação da pessoa que pegou alguma coisa emprestada é devolver exatamente no mesmo estado que isso foi emprestado, a não ser, de novo, que foi combinado, a não ser que você fale, olha, pode usar e fica à vontade, se estragar qualquer coisa, não tem problema, mas se não foi combinado isso, não importa que é parente, a Allahá se aplica exatamente do mesmo jeito e, mesmo que for uma força maior, uma exceção, a gente vai ver aqui, é se o objeto quebrou no uso normal dele, que é chamado metamahmat melahá. Vamos dar um exemplo que a Guemará traz, isso vai se aplicar para todas as outras coisas também do nosso dia a dia. A Guemará dá o seguinte exemplo: eu quero pegar emprestado uma vaca para arar o meu campo. Então, o dono, ele tem uma vaca que ele usa para arar o campo dele e ele me empresta para um dia eu vou arar o meu campo. No meio do trabalho, a vaca ela morre. Então, nesse caso, ela metamahmat melahá, ela morreu fazendo o trabalho para o qual ela foi emprestada. Então, essa pessoa está isenta, porque ela ia morrer de qualquer jeito também se ela estivesse trabalhando lá na casa do vizinho. Mas, se essa vaca morreu de noite, você coloca a vaca no celeiro e ela morreu de noite, aquela não morreu no meio do trabalho dela para o qual ela foi emprestada, nesse caso teria que pagar. Então, por exemplo, uma casa que a gente emprestou, o chuveiro, se ele quebrou em condições normais de uso, então isso não teria problema. Se a cadeira foi quebrada, alguém sentou normalmente na cadeira, como todo mundo senta na cadeira, e quebrou a cadeira, isso é considerado metamahmat melahá, e isso está isento. Mas se a pessoa fez um uso indevido do objeto, por exemplo, emprestei a casa para uma família com crianças e a criança usou a minha cadeira como pula-pula, ela não tinha o que fazer durante a noite e ela transformou minha cadeira no pula-pula dela e a cadeira não foi feita para isso, obviamente, e quebrou a cadeira. Nesse caso, obviamente, tem que pagar porque foi feito um mau uso ou, se aconteceu, de novo, uma força maior, caiu um raio e quebrou uma cadeira enquanto a casa estava alugada, tem que pagar. Isso é a lei do shoel, daquele que pega uma coisa emprestada, já que você está tendo benefício e não está tendo que pagar nada, você tem uma responsabilidade muito grande. Veareis que em lovemaot. Então, isso se compara com alguém que pediu dinheiro emprestado. Sheim nemsu mimeno loipa termina mal betanatones. Olha só que interessante a comparação que o Sefer HaHinuch ele traz para a gente guardar o conceito. Alguém que pediu dinheiro emprestado. Eu vou lá para o meu amigo e falo, você pode me emprestar $1.000? A pessoa, claro, você é meu amigo, está aqui os $1.000, faz o contrato, tudo bonitinho. Quando eu estou indo para casa com os $1.000,
vem uma pessoa e me assalta a mão armado, ones é uma força maior, eu não posso virar para a pessoa que me emprestou o dinheiro e falar, olha, eu não vou te devolver os $1.000, sabe o que aconteceu? Eu estava indo para casa, veio alguém, me roubou, me apontou uma arma e me roubou os $1.000, então eu estou isento dos teus $1.000. Óbvio que não, você pegou os $1.000, você tem obrigação de devolver os $1.000, não importa o que aconteceu, pegou fogo na casa e queimou os $1.000 do teu amigo, ou qualquer outra situação, teve uma enchente na cidade, ou qualquer outra força maior, você continua obrigado a pagar esses $1.000 para o seu amigo. A mesma coisa se aplica para objetos emprestados. Não existe argumentação, aconteceu uma força maior, se você pegou emprestado, você está obrigado a devolver esse objeto em condições normais de funcionamento. E aqui a gente falou uma outra exceção também, que o shoel, ele vai estar isento de pagar, é o que a gente falou no caso do sorrer também, se você aluga, se você pede emprestado, perdão, um animal ou um objeto, e você pede para o dono vir junto. Quer dizer, o dono, ele vai estar... Então, vamos voltar para o exemplo da vaca. Eu pedi uma vaca emprestada para arar o meu campo, mas eu não sei pilotar vacas. Eu nunca liguei, não sei como dirige a vaca, não sei como liga a vaca. Eu peço para o dono da vaca vir junto. Olha, eu queria, por favor, eu preciso arar meu campo, me quebra o galho, me empresta a tua vaca e vem junto comigo, porque eu não sei como fazer a vaca trabalhar, e o dono, Baruch Hashem, um tzadik, ele topa, ele vem junto com a vaca e a vaca começa a trabalhar e acontece uma força maior, cai um raio na vaca e mata ela. Nesse caso, a Torá fala que a pessoa que pediu emprestado está isento. Qual é a lógica dessa isenção da Torá? Fala o Sefer HaHinuch, Nuchal lomar lefi apshat, שהתורה לא חייבה השואל אחר שבא לכלי ou a berremaimó. Então, fala que a Torá ela não quis condenar ao pagamento a pessoa que pegou emprestado quando o dono está junto cuidando do objeto dele ou do animal dele. Quer dizer, a Torá te obriga a você cuidar do objeto do outro, mas se o dono estava junto com você, então a Torá, nesse caso, vai te isentar. Demikeivan sheu sham, pelo fato que o dono do objeto ou dono do animal se encontram presentes naquele momento, Ishmor hu etcheló, que ele cuide do que é dele. Deafalpi, shashoel patur, avlechar, shalhu abali. Mas olha só, até onde vai a Torá, obviamente, a Guemará, ela se aprofunda para nesse tipo de conceito. O que acontece se você pediu a vaca emprestado, pediu o dono junto com a vaca, então vieram os dois juntos, o dono te ensinou como pilota a vaca, onde é o botão de liga e desliga da vaca, para ela fazer o arado dela, e o dono foi embora, ele voltou para casa, e agora caiu um raio na vaca, fala a Torá, também está isento, como ele começou o dono junto, então agora, até o final, é considerado que o dono está junto. Por que a Torá, nesse caso, também ela isenta a pessoa que pediu emprestado? Olha que interessante. Mikeivan shayu sham beshat hasheila, efshar letaretz bazeh, shelo ratzta Torah latet advarim, leshiurim velomar, im ishru sham abai limarbe, yepatur hashoel. Então, a Torá, aqui nesse caso, quer dizer, a gente está dando um tam, estamos dando aqui, tentando entender qual é a lógica divina aqui nessa mitzvah. A Torá, ela talvez não quis ficar dando medidas. Olha, se o dono ficar bastante com o animal dele, o shoel, quem pegou emprestado, está isento. Mas peraí, quanto é bastante? Vai começar a discussão no Beidin? Não, você ficou 1 hora comigo. Não é verdade. Eu fiquei só 59 minutos com você. Quer dizer, o que é muito, o que é pouco? Vai começar a aumentar as discussões, vai começar a aumentar as dúvidas de quem está com a razão. A Torá, talvez ela não quis dar margem aqui para mais discussão, para mais bagunça. Então, a Torá falou, se o dono, por algum momento, veio junto, acabou, ele está isento, a pessoa que pegou emprestado, mesmo que depois de bastante tempo aconteceu esse ones, essa força maior. Tudo isso a gente vai entendendo. Olha que interessante, dá para a gente entender um pouquinho melhor
a lógica do Criador do mundo. Então, para não ter aqui essa discussão, a Torá isentou tzivta Torá derech klal. Então, a Torá deu um comando um pouco mais abrangente, de kol she'abai limsham beshat hasheilah e epatur. Então, quer dizer, uma regra, se o dono foi junto no começo do empréstimo, então, ou a gente falou também no caso de um aluguel, a pessoa ela está automaticamente isenta qualquer momento que aconteceu a força maior posteriormente. Então, a Guemará, inclusive, fala para o dono do objeto tomar cuidado para não cair, às vezes, numa malandragem. Então, não faltam, infelizmente, malandros do mundo, e malandros que conhecem a Allahá. Então, uma pessoa ela pode ser malandra, ela quer a vaca emprestada, mas ela não quer responsabilidade sobre essa vaca, então ela se finge de coitada e fala assim, olha, você pode vir junto comigo para trabalhar com a vaca? Então, se a pessoa souber as leis, ela pode falar, olha, leva minha vaca, vai trabalhando, vai começando, daqui a pouco eu vou lá. Então, como o empréstimo aqui começou sem a presença do dono, mesmo que o dono vai depois, isso não isenta a pessoa que pediu emprestado. Então, olha que interessante, Deus nos livre, mas se a pessoa quer ser malandra, se a pessoa quer ser ruim, ela pode acabar até mesmo usando a Torá como ferramenta de malandragem. Então, Deus nos livre, não é para isso que a gente tem que usar a Torá, mas quanto mais a gente conhecer de leis, a gente também pode se precaver de casos de malandragem, pessoas que estão usando a Torá e a boa vontade das pessoas de uma maneira com má fé. Vezeu atam shamru zichrono livracha, sheima yaimo beshat sheila, afal pi shelo yaimo beshat shvura meta patur. Então, esse é o motivo que a gente explicou, que se a pessoa estava no começo do empréstimo, mas mesmo que não estava no momento da força maior, ele está isento. Avala yaimo beshat shvura meta, velo yaimo beshat sheila chayav. Mas o contrário não, se não começou junto, o empréstimo e o dono lá junto, mesmo que o dono estava junto na hora que aconteceu a força maior, ele tem que pagar. Porque tudo depende do começo do ato. O começo do empréstimo foi o empréstimo sem o dono estar junto, então qualquer tipo de ônus, qualquer tipo de força maior tem que pagar. Maspik lá no Beshiru Tabailim, chegamos Kempatur. E a mesma coisa vale se for alugado, como a gente falou na mitzvah anterior. Dinei a mitzvah, vamos ver algumas leis aqui práticas para essa mitzvah. Mashamru Raboisenu Zichronam Livracha, Shein Meta Aberemá Mahmat Melachá. Se morreu por causa do trabalho, como a gente já explicou, uma das isenções, Vekenim Nishbara Kli Mahmat Melachá, Patur. Então, de novo, se eu usei um objeto de uma maneira normal, como tem que ser usado, e o objeto quebrou ou o animal morreu, então, se eu não fiz nenhum uso inadequado, então a pessoa está isenta, porque você não está... A Guemará, ela usa um argumento interessante. A Guemará fala, você não pediu o animal emprestado para deixar ele na vitrine em exposição, você pediu ele emprestado para trabalhar. Se ele morreu durante o trabalho dele, então você está isento. Mas se você mudou a forma de utilização, também já explicamos sobre isso, o dono falou para você, olha, esse animal ele é um pouco mais sensível, não carrega muito ele, e a pessoa foi lá e carregou muito ele, afilo meta mahmat melachá hayav, mesmo que ela morra fazendo o trabalho dela, obviamente que a pessoa que pediu emprestado, ele tem que pagar porque ele fez mau uso do animal. O dono pediu para ele usar de uma certa maneira. Ele não escutou o dono, ele assumiu agora a responsabilidade. Sheim olicha bemakom sharoim metsuim, hayav leavir haya al tanato, shetaan shemachmat melachameta. Olha que interessante. Agora, de novo, vamos ter um problema técnico que eu pedi uma vaca emprestada e o dono vem cobrar ela daqui a 30 dias, falou, cadê a vaca que eu te emprestei? E a pessoa fala, olha, você não sabe, a vaca morreu, ela estava trabalhando, certo dia ela estava puxando o arado e ela morreu.
só que agora não tem testemunhas, então isso é um problema. Então, ele fala o seguinte, se isso aconteceu, a argumentação da pessoa aqui, eu peguei uma vaca para puxar a carroça e ela morreu no meio da praça da cidade, a pessoa que pegou emprestado, ele é obrigado a trazer testemunhas que realmente viram a vaca morrendo enquanto ela estava trabalhando. O que Shemeshalem, perdão, então ele tem que trazer aqui uma prova sobre o argumento dele. O que Shemeshalem, Mishehav Leshamen, Shamim Lo Tashlumim Kmo Benizokin. E nos casos que tenha que pagar, a gente vai fazer toda a avaliação dos danos, como alguém que causou um dano, como a gente já falou em várias mitzvot anteriores, sobre danos que alguém está causando para o seu companheiro, como se faz o cálculo dos danos. Então, aqui também a gente vai ter que usar o mesmo princípio de danos aqui nesse caso. Veshechayav Shoel bemezonoteia mi shema mashcha. Então, aqui interessante, no momento que você vai pegar o animal, qual que é o momento que você vira shomer do animal? Quando você faz um kinyan, quando você faz um ato de aquisição. Normalmente, a aquisição mais normal que a gente conhece se chama agba'a. O que significa agba'a? Quando eu pego um objeto e eu levanto ele. Eu fazer esse movimento de levantar um objeto, eu estou adquirindo esse objeto. Mas, obviamente, que eu não posso fazer esse tipo de aquisição com uma vaca, a não ser que seja um gigante que treina musculação o dia inteiro, mas muito difícil a gente conseguir adquirir uma vaca levantando ela. Então, qual é a maneira que a gente vai adquirir uma vaca? A gente vai puxar a vaca e vai fazer com que a vaca ela se movimente. Não precisa ser puxando, você pode também dar um tapinha nela. Não podemos falar de bater na vaca, senão a Sociedade Protetora dos Animais vai me processar aqui, que eu estou ensinando as pessoas a maltratarem os animais. Mas até mesmo chamar ela com assobio e fazer a vaca caminhar na sua direção, isso já é considerado uma aquisição do animal. Então, olha só que interessante, se você pedir um animal emprestado, quem que vai alimentar o animal? Então, detalhes assim que a gente nunca para pensar. Alahá tem alahá para tudo isso. Hayav shoel bemezonoteia mishemashcha. A partir do momento que ele adquiriu essa vaca, adquiriu de novo, ele não está comprando a vaca, ele adquiriu o empréstimo da vaca, no momento que ele puxou ela, o fez ela andar na direção dele, então, a partir desse momento, ele está obrigado a dar comida para a vaca. Se a vaca morrer de desnutrição, essa pessoa, obviamente, tem que pagar. Não só morrer, se ele pegar a vaca num estado, uma vaca está bem cuidada, a vaca está gordinha, e você devolve a vaca magra, fraca, porque você não alimentou ela direito, o dono ele pode cobrar danos sobre o animal dele. Só achei lá, até o momento que você vai devolver a vaca, você é obrigado a alimentar essa vaca e, obviamente, com uma comida num nível como o dono alimenta ela. Não precisa dar caviar para a vaca, mas também não precisa dar comida estragada para o animal. Vedin sheiniach lachem avihem pará sheulá vameta. E aí a Guemará começa a entrar em casos incríveis. Um pai, ele deixou para os filhos uma vaca emprestada e a vaca morreu. Será que os filhos têm que pagar por essa vaca? Não tem que pagar por essa vaca? Vedin omer lechaveró ishileini davar ploni betovatcha. Olha, me empresta um certo objeto por sua vontade, shemishtamesh bo leolam umachzir lo shvarav. Quer dizer, ele pede emprestado, aqui parece, ele pede emprestado para sempre. Olha, me empresta para sempre um objeto, ele poderia, e a pessoa concordou, ele só teria obrigação de devolver depois que quebrou ou morreu o animal. Quer dizer, a carcaça do animal pertence ao dono, mas se ele fez um empréstimo para a vida inteira, isso vale, ele não poderia voltar atrás. Viachoel Stam, e uma pessoa que pergunta, ele pediu emprestado alguma coisa e não definiu o tempo de empréstimo. Por quanto tempo vale empréstimo?
Lekamas man meshamesh, por quanto tempo ele pode usar um objeto? Tem uma lei assim da Torá geral de coisas que são stam, isso vale por 30 dias. Então, será que isso vale para todos os casos? Será que aqui eu pedi uma caneta emprestada? Será que por 30 dias eu posso usar caneta? Ou, normalmente, objetos que são de uso rápido, então, naturalmente, é o tempo de você usar e devolver? Quer dizer, tudo isso tem discussões, tudo isso tem Torá oral para resolver. Não existe nenhum caso que a Guemará não pensou nisso e não tenha alahá na prática para a gente resolver. Por isso que é tão importante, quando tem uma discussão, quando tem uma briga, ir no Beit Din não para vencer a discussão, e sim para escutar o que os Rabanim têm para ensinar sobre isso. A Hiluk Sheyesh Badvarim Rabim Benyan Zeh, todas as diferenças dos detalhes que tem, qualquer detalhezinho que é acrescentado, qualquer palavra a mais que foi falada na negociação, pode mudar tudo. Veizerav Nishal Letalmidav, e qual é o din, qual é a lahá de um Rav que ele pede emprestado para os alunos dele um objeto. Então, aqui, a Guemará também entra, é uma situação interessante, porque o professor que está dando aula para os alunos, ele está trabalhando para os alunos. Se o professor ele empresta um objeto para os alunos, é considerado que o dono ele está trabalhando para quem pegou o objeto emprestado ou não. Então, tudo isso a Guemará ela vai discutir. Vedina omer leshlucho seve ishael imparati, a pessoa que pede para um intermediário dele, olha, leva minha vaca para o fulano que está pedindo emprestado e trabalha também para ele, ensina ele a usar vaca. Isso é como se o dono tivesse junto ou não é como se o dono tivesse junto. Ve'ashoel mina isha ve'nisha lebalá. E aí a Guemará começa a trazer um monte de casos que ele está mencionando aqui. Parece até engraçado, mas pode acontecer na prática situações dessa. E a Guemará, ela explora todas as possibilidades possíveis e imaginárias. Então, é uma pessoa que pede a vaca emprestada para uma mulher e ele vai trabalhar com o marido dela, não diretamente com ela, e sim com o marido dela. Tem toda uma discussão, os bens de uma mulher enquanto ela está casada, se são dela, se pertence ao marido, como funciona tudo isso. Então, tudo isso a Guemará, ela vai discutir. Ou a Shoel Meistó, o Veshutafim Shishalu Zé Mizé, ou Mehad Venishal Echad Mehem, ou sócios também que estão pedindo uma coisa emprestada e o dono está trabalhando só para um dos sócios junto. Será que o outro está isento, não está isento? Tem um montão de leis aqui. É muito interessante a gente ver que a Torá é um mar praticamente infinito de possibilidades até onde a gente pode descer nos detalhes. Então, Prateia, Mevoarim B, Metziá, Perek Shmini. Então, de novo, no Tratado de Baba Metziá, então, todos os detalhes, o Beshvuot Gamken, Perek Shmini, também no Tratado de Shvuot, muitos outros detalhes sobre isso. Benoeged Besharim, a lei de julgamento se aplica só para os homens, como a gente já mencionou nas mitzvot anteriores. Shealehim Lasodin, porque eles têm a obrigação de aplicar a justiça. O Beis Din Over a lei Velodan, Bitelase, e o Beis Din que não cumpriu essas leis, ele acabou de anular uma mitzvah positiva. Mas, novamente, lembrando, as mulheres também estão sujeitas a todas essas leis, não é que elas estão isentas dessas leis. As mulheres estão isentas de fazer o julgamento, mas todas as leis se aplicam, tanto para os homens quanto para as mulheres. Então, Baruch Hashem, temos já uma visão geral, e é importante, leis do dia a dia. Quantas vezes na vida a gente já emprestou coisas, já pegou coisas emprestadas, já alugou, já pediu para alguém cuidar de alguma coisa e pagou por esse cuidado? São leis do nosso dia a dia, tem que conhecer Bezrat Hashem os detalhes, primeiro para não cair em enganações, e segundo para se resguardar dentro da lei, para que se acontecer alguma coisa fora do que a gente esperava, a gente saber qual é a atitude que a gente deve tomar. Shavua Tov.